Você, que trabalha num provedor de internet, tenho certeza absoluta que em algum momento você já desejou, com todas as fibras do teu ser, que o PlayStation 5 viesse com suporte a IPv6. Porque eu sei que você não aguenta mais o usuário reclamando no call center de problema com o PlayStation 4 porque não tem suporte IPv6, porque não funciona direito com o CGNAT, é o usuário que quer aquele IP público para poder parar de ter problemas com a PlayStation Network e com games. E eu vou te dizer, esse teu desejo finalmente foi atendido. Será que foi mesmo? A gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente deseja. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Eu sou Antônio Moreiras, eu sou engenheiro, especialista em computação, internet, e esse aqui é o canal Internet Bit a Bit. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos rodar a vinheta agora e daqui a pouquinho a gente vai descobrir se o PlayStation 5 funciona ou não funciona, afinal, com o IPv6. Bora lá para a vinheta. Bom, eu vou apresentar uma análise hoje aqui para vocês excelente, muito bem feita, que não é minha, é de um engenheiro europeu chamado Thor Anderson. Ele já tinha feito há algum tempo uma análise sobre o PS4 e agora ele fez uma análise sobre o PlayStation 5. Então vamos dar uma olhadinha nisso daí. Então esse daqui é o engenheiro que fez a análise. O Thor Anderson, ele participa muito da comunidade técnica internacional, de listas de discussão, de eventos como o RIPE e outros. Ele é um entusiasta de IPv6, é um cara que entende muito de IPv6 e está sempre, vamos dizer assim, incentivando o uso de IPv6 mundo afora. Vamos dar uma olhada na análise que ele fez, que é realmente muito, muito boa. Depois eu vou deixar o link para esse artigo do Thor, que está em inglês, aqui na descrição do vídeo. Vocês podem acessar e ver o material original. Então, sobre o suporte a IPv6 no PlayStation 5. Ele diz aqui que finalmente conseguiu colocar as mãos dele no PlayStation 5 e daí ele brincou um pouquinho, talvez literalmente, mas ele aproveitou para fazer testes sobre o IPv6. A primeira pergunta que ele fez, a primeira pergunta que a gente gostaria de responder é: o PlayStation 5 suporta ou não suporta IPv6? E a resposta é um animador: sim, o PlayStation 5 suporta IPv6. Veja, tem uma página de status aqui que mostra inclusive o endereço IPv6 que foi obtido pelo console e o endereço link local também, o gateway IPv6, o DNS IPv6, mostra várias configurações relacionadas tanto a IPv4 quanto a IPv6. Isso não existia no PlayStation 4. A gente sabe que o PlayStation 4 obtinha o endereço IPv6 sim, ele fazia uma consulta HTTP usando IPv6 e mais nada. Ele tinha algum suporte básico que a Sony começou a instalar, mas não fazia nada com aquilo lá. O PlayStation 5 aparentemente leva mais a sério o suporte IPv6, tanto que isso aparece na interface. Agora vem a questão principal. O que o PlayStation 5 faz com o IPv6? E a resposta aqui não é animadora. O PlayStation 5 não faz quase nada com esse endereço IPv6 que ele obtém. Então, o que o Thor viu durante a análise dele? Ele viu algumas queries quad-A feitas com IPv6. Ele viu um HTTP GET para esse endereço aqui, que é o mesmo que o PlayStation 4 fazia e que não responde nada, aparentemente é uma espécie de teste ou algo assim. Aqui é algo mais interessante, ele viu alguns requests HTTPS para imagens enquanto ele navegava na aplicação da PlayStation Store. E o mais interessante de tudo, o aplicativo do Netflix que vem embutido no PlayStation 5 funciona via IPv6.
A única coisa que ele viu nessa fase do teste dele, nos primeiros testes, foi que ele aparentemente fazia as consultas DNS usando um resolver IPv4 8888. Mas, fora isso, tanto a navegação no aplicativo do Netflix, quanto assistir de fato os vídeos, tudo era feito via IPv6. Ele também percebeu algumas queries DNS Quad-A, procurando endereço de IPv6 para o domínio playstation.com ou playstation.net, mas que são domínios que são IPv4 only, ou seja, a query Quad-A falhava. E agora a parte desanimadora, o que ele viu que parece ser só IPv4? Então, todas as consultas DNS para IPv4, para endereços IPv4, perguntando endereços IPv4 para o sistema DNS, são feitas aparentemente só via IPv4. Isso é um pouco estranho. O login na PlayStation Network, né, você se conectar ao PlayStation Network, é feito só via IPv4. Toda a parte de navegação na PlayStation Store, com exceção das imagens que ele citou um pouquinho antes aqui, é feita via IPv4. Todo download de games, aplicações de PlayStation Store são feitas via IPv4. Toda a parte de sincronismo dos games, IPv4. Todas as aplicações de play de vídeo, como Twitch e YouTube, são via IPv4. Isso é bastante estranho, né? O Twitch e o YouTube, eles têm suporte a IPv6 há algum tempo e as aplicações no PlayStation 5, apesar do Netflix funcionar, o Twitch e o YouTube não funcionam. Ele testou um joguinho chamado Fortnite e o multiplayer online é só via IPv4. O teste de velocidade interno é via IPv4. Bom, então, até aqui a gente já viu que a coisa não é boa, ou seja, o PlayStation 5, o console suporta IPv6, mas, cara, não usa o IPv6 para nada, ou quase nada, só o aplicativo no Netflix realmente usa o IPv6, todo o resto, toda a parte de games, toda a parte de PlayStation Network, toda a parte do Store não usa IPv6, nem para baixar os games. Bom, ele fez alguns testes também que aqui para a gente são mais curiosidades, mas são interessantes porque também revelam alguns pequenos bugs na implementação do IPv6 no PlayStation 5. Ele fez alguns testes de implementação, então fez testes bem detalhados, ele viu como que o console recebe o endereço IPv6, se ele funcionava bem com Slack, com DHCP v6, Stateful, Stateless, etc. e tal. Então vamos ver aqui alguns detalhezinhos de implementação. Primeiro ponto, ele desligou o IPv4 da rede de teste e ele percebeu que o PlayStation reclama, o PlayStation 5 diz, olha, não tem conectividade. Mesmo que a rede IPv6 estivesse perfeita ali, ele dizia que não tinha conectividade. Ele percebeu que o PlayStation suporta Slack, suporta o RARDNSS, a opção RARDNSS, que essa opção é para o dispositivo buscar o DNS no próprio Router Advertisement. Então, junto com a configuração de endereços stateless, ele busca o DNS ali sem usar o DHCP. Não precisa usar o DHCP, não precisa depender do DNS da rede IPv4. E ele testou também o DHCP v6, tanto stateful quanto stateless, e viu que ok. Uma coisa ele percebeu que é um pouquinho estranha. Ele viu que se o DNS server não é oferecido pela rede, o DNS server IPv6, o recursivo IPv6 não é informado pela rede, ou seja, nem vai no RA, nem vai no pacote RA, que o roteador fica mandando. E nem tem a opção para o host, para o dispositivo PlayStation 5 no caso, e buscar via DHCP v6, então simplesmente o PlayStation 5 não configura o endereço. Isso é estranho, isso é um bug, por quê? Porque no caso de não ter simplesmente um servidor recursivo IPv6, o PlayStation 5 poderia fazer as queries Quad-A, as queries para endereço IPv6,
via IPv4. Ou seja, o DNS é completamente separado, o protocolo de transporte da informação que está sendo buscada no DNS. Você pode fazer queries quad-A via IPv4 e queries A via IPv6 ou vice-versa. E parece que o pessoal que implementou o IPv6 e o IPv4 no PlayStation 5 fez uma bela confusão em relação a isso. O que mais que ele percebeu aqui? Ele disse que quando usa Slack, o ID de interface, os últimos 64 bits são aleatórios, parece que mudam em toda reconexão. Ele prestou atenção também no funcionamento de algumas flags do RA. Então, uma flag é a flag L. A flag L ela vai junto com o prefixo. Quando o roteador informa o prefixo, ele manda algumas flags que têm a ver com aquele prefixo. Uma flag é a flag L, que diz se o prefixo faz parte, está no mesmo link, se o host pode considerar os endereços que fazem parte daquele prefixo como estando no mesmo link, ou se o roteador não tem nada a dizer sobre isso. Tipo, o roteador não sabe se está no mesmo link ou não está no mesmo link, mas ele está mandando o prefixo do mesmo jeito. E quando essa flag L é 0, mesmo que tenha uma outra flag A dizendo que é para o dispositivo usar aquele endereço para se auto-atribuir um IPv6, o PlayStation 5 não usa o prefixo, usar o prefixo, aliás, para se auto-atribuir o IPv6, o PlayStation 5 não usa aquele prefixo. Então isso é um entendimento errado, vamos dizer assim, do protocolo. O protocolo foi provavelmente implementado de forma errada no PlayStation 5. Isso não é absurdamente grave, mas parece que é um bug, é um problema. Quando tem a flag M igual a 1 dizendo para ir no DHCP v6, o PlayStation 5 se comporta direitinho, busca as informações lá. Se os endereços são fornecidos tanto via DHCP quanto via Slack, se existem as duas opções, ele vai preferir via DHCP. Que mais? Se a flag M é igual a 0 e a flag O igual a 1, ele vai usar o DHCP v6 stateless para buscar os servidores DNS. Se a flag O for igual a 1, ou seja, dizendo para o host buscar o DNS no DHCP v6, e se tiver ainda algum DNS server oferecido direto no pacote RA com a opção RDNSS, então o PlayStation 5 vai preferir o DNS Server que é oferecido pelo DHCP v6, que também é um comportamento correto. Enfim, o Tor ele fez aqui testes detalhados sobre como o PlayStation 5 se comporta ao receber, a se autoconfigurar com endereços IPv6 e viu que tudo funciona mais ou menos bem, com exceção de duas coisas estranhas, uma um pouquinho mais grave, que é a questão do DNS. Parece que ele só faz queries sobre endereços IPv4 usando IPv4 e queries sobre endereços IPv6 só usando IPv6. Ele esquece que existem redes dual stack, que você pode misturar essas coisas sem problema. E tem o outro probleminha com a flag L, que parece que ela não é muito bem entendida. Bom, o Tor também fez alguns testes com DNS 64 e NAT 64. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que mesmo você colocando antes ainda, ele disse aqui que quando você desliga o DHCP v4, o DHCP do IPv4 da rede, o host reclama, né? Mas ele diz que o aplicativo do Netflix, ainda sem DNS 64 e NAT 64, hein? É a mesma história que ele já tinha falado lá em cima, quando você desliga o IPv4 da rede. O host reclama que a conexão falhou, mas o aplicativo do Netflix continua funcionando. Ele vê um monte de erros quando está navegando lá no PS5 e tal, reclamando que não tem rede, mas se vai no aplicativo do Netflix, tudo funciona redondinho, tudo vai bem. Daí ele pegou e fez um teste de colocar o DNS 64, o NAT 64 na rede e viu se alguma coisa passa a funcionar. Bom,
O PS5 continua reclamando que não tem rede, continua reclamando que a rede não existe, porque ele ainda enxerga uma rede IPv6 only, provavelmente o teste é via IPv4, mas não funciona nem com DNS 64, NAT 64 habilitado. Só que o Twitch passa a funcionar. Então, além do Netflix, o Twitch passa a funcionar com DNS 64 NAT 64. Outros aplicativos, outros jogos, outras coisas ali continuam sem funcionar. E se ele habilita de novo o IPv4, mas mantém o NAT64 e o DNS64 habilitados, ele percebeu que as coisas começam a funcionar só via IPv4 ali, e nada é usado via DNS64, NAT64, não adianta muito. Então, quais são as conclusões? O PlayStation 5 tem ou não tem suporte a IPv6? Sim, tem, mas não usa o IPv6 para nada praticamente. Só o aplicativo do Netflix é que funciona direito ali. Então, todo o ecossistema de games, de aplicações, a PlayStation Network, a PlayStation Store, não estão preparados para IPv6. Então, na prática, para o dia a dia de quem joga ou de quem tem um provedor e tem que lidar com os problemas disso, é como se não tivesse suporte a IPv6, ainda não está preparado, não vai bem. É um pouco decepcionante isso, mas é a realidade. Aí você vai me falar, poxa, mas Moreira, então, cara, eu vou desistir de colocar IPv6, isso não adianta de nada, eu vou continuar tendo que usar CGNAT aqui para frente, para sempre, né? Não é assim. Um dia a Sony vai se tocar que não tem jeito, que a internet está migrando para IPv6. Não tem como essa situação perdurar para sempre dessa forma. Não dá. Outros consoles de game já têm, né, suporte a IPv6. Por exemplo, o Microsoft Xbox One. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha a página de suporte do Xbox. Olha o que diz. Olha o que diz aqui. A pergunta: o que acontece se o meu Xbox não está conectado via IPv6? Eles falam, olha, seu Xbox vai funcionar ainda via IPv4, sem conectividade IPv6. Entretanto, para uma melhor experiência, para a melhor experiência possível, nós recomendamos que o IPv6 esteja habilitado na sua rede. Então, imagino que não seja tão complicado, né? Se a Microsoft conseguiu fazer com o Xbox, por que a Sony não está fazendo? O que acontece? Eles ainda não se tocaram de que a internet está migrando para o IPv6? Bom, o que você pode fazer? Você vai desistir do IPv6? Não. Você vai continuar com a implantação do IPv6. Isso vai te ajudar em alguma coisa em relação aos games? Vai. Por que vai? Porque tem um monte de coisa fora desse mundo de games, tem um monte de coisa que já funciona via IPv6. E o IPv6, numa configuração de rede, para um host, para um dispositivo, ele é sempre preferido em relação ao IPv4. Então, se boa parte da carga da tua rede migra para o IPv6, é carga a menos no seu CGNAT. O seu CGNAT vai trabalhar mais tranquilo, vai ter mais portas disponíveis para entregar para os usuários e para essas aplicações que infelizmente ainda funcionam só via IPv4. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil a informação, apesar dela ser bastante decepcionante em relação ao que a gente esperava da Sony e do lançamento do PlayStation 5. Eu realmente esperava que a Sony fizesse um trabalho melhor que esse e resolvesse esses problemas. Eles tiveram muito tempo e não é como se eles não soubessem disso. Eles estão cientes da situação, simplesmente estão ignorando. Isso é realmente decepcionante. Espero que eles mudem a atitude antes que sejam eles próprios prejudicados com, sei lá, usuários aí com problemas e talvez desistindo dessa plataforma e migrando para outras por conta de problemas de conectividade, porque a migração para IPv6 não tem como parar porque a gente não tem mais endereços
IPv4 e a internet continua crescendo, crescendo e crescendo. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gostou, se você achou a informação útil, mesmo não tendo gostado dela, deixa aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, porque eu vou preparar esses vídeos com alguma periodicidade e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!